Pare de ser fraco. 7 regras estoicas que mudam um homem. A fraqueza não é um destino, é um hábito. Você não nasceu fraco. Você virou fraco. E essa verdade dói, porque ela arranca de você a última desculpa que ainda sobrava. A maioria dos homens gosta de acreditar que fraqueza é personalidade, é ansiedade, é falta de oportunidade, é trauma, é sorte, é uma fase. Mas não é. Fraqueza é hábito, é repetição. É um conjunto de escolhas pequenas feitas por tempo demais, até que você passa a chamar isso de quem eu sou. Você se torna fraco quando negocia com tudo que deveria ser inegociável, quando promete e não cumpre, quando adia e se sente inteligente por ter pensado bastante, quando escolhe o prazer rápido e chama isso de descanso, quando foge do desconforto e chama isso de autocuidado. E o pior é que ninguém percebe no começo, porque fraqueza não chega gritando. Ela chega suave. Ela chega com um só hoje, com um amanhã eu faço, com um eu mereço. E quando você vê, sua vida virou um conjunto de desculpas bem vestidas. O homem fraco não é aquele que cai, é aquele que se acostuma no chão. É aquele que aceita a própria mediocridade como se fosse normal. Ele olha para a própria vida e diz, é isso mesmo, eu sou assim, só que não é assim que você vem se comportando. E comportamento pode ser mudado, se você tiver coragem de encarar o que ninguém quer encarar. A raiz da sua fraqueza é a sua falta de comando interno. Marco Aurélio não falaria com você como alguém que quer te motivar. Ele falaria como alguém que quer te libertar. Ele te lembraria que sua mente foi feita para governar, não para ser governada. Que você não controla o mundo, mas controla sua postura. E que um homem se destrói quando começa a agir como vítima de si mesmo. Você pode ter problemas, pode ter dificuldades, pode ter feridas, mas nenhum desses motivos justifica você viver sem disciplina. Porque o mundo não respeita justificativas. O mundo respeita postura. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não vai vencer a vida vencendo uma vez. Você vence a vida construindo um padrão de firmeza, um padrão de ordem, um padrão de coragem. O homem que muda não é o homem que sente vontade de mudar. É o homem que aceita que vai doer e faz mesmo assim, porque a dor de mudar é temporária. Mas a dor de continuar fraco é eterna. Ela vira amargura, ela vira inveja, ela vira autopiedade. Ela vira um vazio que nenhum prazer barato consegue preencher. A vida vai continuar te testando. Ela vai te empurrar, vai te provocar, vai te humilhar, vai te colocar diante de escolhas difíceis. E se você não tiver um código interno, você será arrastado por tudo. Você será governado por impulso, por medo, por ansiedade, por raiva. Você vai viver como um barco sem leme. E o pior, você vai chamar isso de azar. Vai dizer que as coisas não dão certo para você, quando na verdade você apenas não se sustenta. Essa introdução é um aviso. Aqui você não vai encontrar conforto emocional. Você vai encontrar verdade, e verdade é o primeiro passo para virar homem. Você não precisa se odiar para mudar, mas você precisa parar de se enganar. Você precisa parar de romantizar a sua fraqueza. Você precisa parar de tratar seus vícios como coisas pequenas, porque pequenas coisas repetidas constroem grandes prisões. E hoje você vai entender as regras que quebram essa prisão, porque se fraqueza é hábito, força também é. E a força começa com uma regra simples. Controle seu impulso antes que ele controle você. Regra 1. Controle seu impulso antes que ele controle você. Tudo o que destrói um homem começa com um impulso. Um impulso pequeno, quase invisível, que parece inofensivo. A vontade de ficar mais um pouco na cama. A vontade de evitar aquela tarefa difícil. A vontade de responder na raiva. A vontade de buscar um prazer rápido. A vontade de se distrair quando deveria focar. O homem fraco não percebe isso como uma ameaça. Ele percebe como alívio. E é assim que ele se perde. Porque toda vez que você obedece um impulso, você está treinando submissão. Você está dizendo para si mesmo, eu não mando aqui.
O impulso é o primeiro inimigo interno. E o estoico entende isso com brutal clareza. Ele sabe que o problema não é o mundo. É a forma como você reage ao mundo. É o reflexo automático. É a resposta impulsiva. O homem comum vive em reação. Ele é empurrado por sensações. Ele é governado pelo humor. Ele é controlado por desejos. Hoje ele está bem, amanhã está destruído. Hoje está disciplinado, amanhã desaparece. Ele vive como se tivesse duas pessoas dentro dele. Uma que promete e outra que sabota. Marco Aurélio chamaria isso de desordem interior. Um império não cai por falta de recursos. Um império cai quando perde comando. E seu corpo, sua mente, sua rotina são um império. Quando você deixa seus impulsos mandarem, você está deixando soldados bêbados assumirem a guarda. Você está entregando as chaves do seu futuro para uma parte fraca e preguiçosa de você. E ela sempre vai escolher o caminho mais fácil. Ela sempre vai escolher conforto, fuga e prazer imediato. Porque ela não pensa em longo prazo. Ela pensa em se livrar do incômodo agora. A primeira regra para mudar um homem é interromper isso. Antes de qualquer plano, antes de qualquer meta, antes de qualquer transformação, você precisa aprender a pausar, a respirar, a observar o impulso como se fosse um intruso tentando invadir sua casa. Porque é isso que ele é. Um intruso. Ele entra sem permissão e tenta tomar o controle. E se você não estiver atento, ele toma mesmo. Ele te faz comer o que enfraquece. Ele te faz adiar o que te faria crescer. Ele te faz dizer coisas que você vai se arrepender. Ele te faz buscar prazer barato e depois te deixa com culpa. O homem forte não elimina impulsos. Ele domina. E dominar não é reprimir. É perceber e escolher. Você sente vontade de desistir, mas escolhe continuar. Você sente vontade de explodir, mas escolhe responder com calma. Você sente vontade de se distrair, mas escolhe manter o foco. Isso é domínio. Isso é masculinidade. Não é a ausência de desejo, é a presença de comando. E aqui está uma verdade que te coloca em outro nível. Quando você controla o impulso uma vez, você não muda a vida, mas você muda o padrão. Você cria uma vitória invisível. E vitórias invisíveis criam respeito próprio. Você começa a se olhar de outro jeito. Você começa a sentir algo raro. Confiança. Não aquela confiança baseada em palavras bonitas, mas a confiança de um homem que provou para si mesmo que consegue se governar. O homem fraco vive buscando liberdade, mas vive escravo dos próprios impulsos. Ele diz que quer paz, mas vive se destruindo com escolhas automáticas. Ele diz que quer disciplina, mas obedece qualquer vontade. E isso cria uma vida instável. Uma vida que nunca para em pé. Uma vida onde tudo começa e nada termina. O homem disciplinado faz o oposto. Ele entende que liberdade é autocontrole. E autocontrole começa no menor ato. O impulso é pequeno, mas ele revela tudo. Ele te mostra se você é homem de palavra ou homem de sensação. Se você é governante ou governado. Se você é alguém que decide ou alguém que apenas sente. E a vida respeita homens que decidem. Porque decisão é uma forma de autoridade. E a autoridade não nasce do que você fala. Nasce do que você sustenta. Então a regra é simples, mas não é fácil. Quando o impulso vier, não corra para obedecer. Pare, observe e faça o oposto do que te enfraquece. Repita isso, porque cada vez que você vence o impulso, você mata um pouco da sua fraqueza antiga e fortalece o homem que você nasceu para ser. E agora vem a segunda regra. Porque controlar impulso é poder, mas esse poder se perde rápido quando você vive tentando ser aprovado. Quando você ainda busca permissão para ser forte. Quando você ainda espera alguém te validar. E um homem não se torna implacável com aprovação. Ele se torna implacável com postura. Regra 2. Pare de pedir permissão para ser forte. Um dos sinais mais claros de fraqueza masculina não é falta de força física, é falta de postura. É o homem que ainda vive esperando algum tipo de autorização invisível para se tornar quem ele deveria ser. Ele espera alguém reconhecer seu valor. Espera alguém acreditar nele.
Espera um momento perfeito. Espera um sinal. Espera que a vida facilite. E enquanto ele espera, ele continua o mesmo. Porque no fundo ele não quer assumir o peso da própria transformação. Ele quer que a mudança seja aprovada, aplaudida, confirmada. E isso é uma prisão. Uma prisão que parece normal, porque quase todo mundo vive dentro dela. A prisão da validação. O homem que precisa de validação para agir se torna dependente. Ele se ajusta para agradar. Ele se molda para não desagradar. Ele escolhe palavras para não ser julgado. Ele evita decisões fortes para não ser criticado. E sem perceber, ele vai abrindo mão de si mesmo, pedaço por pedaço, até virar um homem domesticado. Um homem que não lidera a própria vida, apenas se adapta. O estoicismo corta isso na raiz, porque um estoico entende que a aprovação dos outros não é controle, é ruído. Marco Aurélio viveu em um mundo onde cada decisão era julgada por milhares, onde qualquer movimento podia virar boato, crítica, traição, e mesmo assim ele se mantinha firme. Por quê? Porque ele não governava a vida com base no aplauso, ele governava com base na virtude, com base no que era certo, com base no dever. Esse é o nível que muda um homem, quando ele para de viver como alguém que pede permissão e passa a viver como alguém que assume responsabilidade. Pedir permissão pode parecer sutil, às vezes não é literal, é emocional. É o homem que quer ser forte, mas tem medo de desagradar. Quer colocar limites, mas teme perder pessoas. Quer mudar de vida, mas não quer ser visto como estranho. Quer crescer, mas tem medo de ser criticado. Então, ele se esconde. Ele adia. Ele suaviza. Ele tenta se transformar sem incomodar ninguém. Só que isso é impossível. Toda transformação verdadeira incomoda. Primeiro incomoda você. Depois incomoda quem estava confortável com a sua fraqueza. Muita gente gosta de você fraco. Não porque te odeia, mas porque a sua fraqueza mantém tudo previsível. Ela mantém você acessível. Mantém você obediente. Mantém você dentro do padrão. Quando você decide ser forte, você muda sua energia. Você muda sua postura. Você começa a dizer não. Você começa a cortar excessos. Você começa a ter padrão. E isso incomoda. Porque sua mudança vira um espelho. E espelhos assustam quem vive fugindo de si. Por isso, a regra é clara. Pare de pedir permissão. Você não precisa que entendam. Você não precisa que aprovem. Você não precisa que concordem. Você precisa agir. Um homem não vira implacável quando todo mundo aplaude. Ele vira implacável quando decide continuar mesmo sendo mal interpretado, mesmo sendo criticado, mesmo sendo chamado de frio, mesmo sendo chamado de egoísta, porque ele entendeu que o egoísmo verdadeiro é abandonar a própria missão por medo da opinião alheia. E aqui entra um ponto fundamental. Postura não é arrogância. Postura é clareza. É você saber o que você tolera e o que você não tolera. É saber onde você entra e onde você não entra. É saber o que você faz e o que você não faz. E quanto mais você define isso, mais você se torna respeitável. Porque respeito nasce de firmeza. Um homem que muda de opinião toda hora, que se adapta por medo, que vive justificando tudo, não impõe respeito. Ele implora por respeito sem perceber. O homem que para de pedir permissão muda até a forma de andar. Ele não corre para explicar suas escolhas. Ele não pede desculpas por ser disciplinado. Ele não tenta convencer ninguém. Ele apenas vive. E isso é raro. Isso é poderoso, isso é masculino. Porque masculinidade não é agressividade. Masculinidade é direção, é decisão, é presença. Então, se você quer parar de ser fraco, comece por aqui. Pare de pedir permissão para ser forte. Pare de negociar com a aprovação. Pare de esperar que o mundo entenda seu processo. O mundo não precisa entender. Você precisa cumprir. E a partir do momento que você faz isso, você entra no próximo nível. Porque agora você vai descobrir que o desconforto não é sinal de fracasso. É sinal de crescimento. A dor que você sente não é castigo, é treino. E essa regra,
quando entra na mente de um homem, muda tudo. Regra 3. A dor. É treino, não castigo. O homem fraco interpreta a dor como sinal de que algo deu errado. Ele sente desconforto e recua. Ele sente dificuldade e desiste. Ele se frustra e entra em fuga. Ele acredita que a vida deveria ser mais leve, mais fácil, mais justa com ele. E é exatamente aí que ele se torna vulnerável, porque ele transforma a dor em inimiga. Só que a dor não é sua inimiga. A dor é sua professora. E quando você entende isso, algo se acende dentro de você. Você para de fugir e começa a se forjar. O estoicismo é simples nesse ponto. Não é o que acontece que te destrói, é como você interpreta o que acontece. A dor é inevitável. Vai existir perda, frustração, rejeição, cansaço, falha, humilhação. A vida não foi desenhada para proteger seus sentimentos. Ela foi desenhada para testar seu caráter. E um homem que não consegue suportar dor, não consegue suportar o peso da própria missão. Ele quebra antes de construir qualquer coisa grande. Marco Aurélio sabia disso. Ele viveu cercado por doença, guerra, traição e morte. E ainda assim, manteve a mente firme. Não porque não sentia, mas porque não se entregava. Ele compreendia que sofrimento não precisa virar desespero, que dor não precisa virar derrota, que dificuldade não precisa virar desculpa. O homem disciplinado olha para o desconforto e pensa: isso é treino. Isso é o que vai me deixar mais resistente. Isso é o que vai me dar estrutura. A dor é uma forja. Ela queima suas ilusões. Ela arranca o excesso. Ela expõe o que em você é frágil, para que você tenha a chance de fortalecer. O problema é que a maioria quer crescimento sem dor, quer resultado sem esforço, quer respeito sem sacrifício, quer autoestima sem disciplina. E isso não existe. Tudo o que vale exige um preço, e o preço é desconforto. O preço é renúncia. O preço é suportar momentos em que você vai querer desistir. Quando você treina, dói. Quando você estuda, dói. Quando você corta um vício, dói. Quando você coloca limites, dói. Quando você constrói algo sério, dói. E o homem fraco sempre interpreta isso como um sinal de parar. O homem forte interpreta como sinal de continuar. Porque ele entende que dor é o portal entre quem ele é agora e quem ele precisa se tornar. Existe uma diferença brutal entre sofrer e ser destruído. Sofrer é parte da vida. Ser destruído é uma escolha que acontece quando você se recusa a aceitar a dor como parte do processo. Porque o homem que aceita a dor como treino se torna perigoso. Ele não se desespera fácil. Ele não se quebra por qualquer coisa. Ele não precisa de cenários perfeitos para agir. Ele segue em frente mesmo com o peito apertado, mesmo com medo, mesmo com dúvidas. Isso é masculinidade real. É sustentar o peso sem implorar por alívio. E a partir do momento que você adota essa regra, você para de se vitimizar. Você para de perguntar por que você está passando por isso. Você começa a perguntar: o que isso está me ensinando? Qual parte de mim precisa morrer aqui? Qual parte de mim precisa nascer aqui? Isso muda sua postura diante de tudo. Você não vira um homem amargo. Você vira um homem sólido. Um homem que atravessa a tempestade sem perder o eixo. A dor também filtra quem merece continuar no caminho. Porque em algum momento, você vai perceber que nem todo mundo vai aguentar evoluir com você. Alguns vão preferir o conforto do velho padrão. Outros vão zombar do seu esforço, porque o seu esforço expõe a preguiça deles. Outros vão tentar te puxar de volta. E a dor desses cortes vai doer também. Mas será uma dor de limpeza, uma dor de crescimento. Porque você não pode se tornar um homem implacável, carregando tudo que te enfraquece. Essa regra muda você porque ela tira a fraqueza do lugar de vítima e coloca no lugar de aprendiz. A dor deixa de ser punição e vira treinamento. E quanto mais você treina, mais resistente você fica. Mais firme você se torna, mais poder você constrói, sem precisar anunciar, sem precisar provar, apenas vivendo. E agora vem a regra que separa homens que sonham de homens que realizam. Porque muitos homens sofrem
aprendem, prometem, refletem, mas continuam parados. Eles confundem pensamento com mudança. Acreditam que entender é o mesmo que agir. Mas o mundo respeita a execução, não reflexão. E essa próxima regra vai cortar a raiz do auto-engano moderno. Regra 4. Não confunda pensamento com ação. Existe um auto-engano silencioso que destrói mais homens do que qualquer inimigo externo. O homem pensa que está evoluindo, mas ele só está pensando. Ele acredita que está mudando, mas ele só está entendendo. Ele sente que está progredindo, mas ele só está se preparando. E quanto mais ele pensa, mais ele se convence de que está no caminho certo, mesmo sem ter dado um passo real. É por isso que tantos homens vivem anos dentro da própria cabeça e chamam isso de processo. Mas processo sem ação é prisão com aparência de inteligência. O pensamento é confortável. Ele te dá a sensação de controle sem exigir sacrifício. Você analisa, planeja, estuda, assiste, reflete, monta estratégias, cria teorias. Tudo isso parece produtivo, parece sério, parece evolução. Mas se no final do dia você continua no mesmo lugar, então não foi evolução. Foi fuga, uma fuga disfarçada de racionalidade. E a mente fraca ama esse disfarce, porque ela consegue se sentir superior sem precisar fazer o que é difícil. O homem fraco pensa demais porque tem medo de agir, medo de errar, medo de fracassar, medo de ser julgado, medo de descobrir que talvez não seja tão capaz quanto imagina. Então ele se esconde no pensamento, e ali ele fica seguro. Seguro porque nada acontece de verdade. Nada muda, nada é colocado em risco. Só que ao mesmo tempo, ele começa a morrer por dentro, porque ele sente que o tempo está passando e ele continua sendo o mesmo homem. Ele sente que o potencial existe, mas está trancado, e essa sensação vira um veneno lento. Marco Aurélio não romantizava a mente. Ele respeitava a razão, mas desprezava a procrastinação intelectual. Ele entendia que a vida exige conduta, exige ação, exige postura. Ele sabia que um homem pode ter ideias brilhantes e ainda ser miserável se não tiver coragem de viver aquilo que acredita. Filosofia sem prática é vaidade. É um homem que sabe falar sobre virtude, mas não consegue dominar o próprio impulso. É um homem que entende a teoria do autocontrole, mas continua escravo de prazeres fáceis. E isso é uma forma de fraqueza perigosa, porque ela se mascara de sabedoria. Você já viu isso acontecer? Homens que falam bonito, que citam conceitos, que parecem entender tudo, mas não mudam. Continuam na mesma rotina fraca, continuam com o corpo abandonado, continuam com a mente ansiosa, continuam sem dinheiro, sem direção, sem disciplina. Eles acumulam informação como quem acumula escudos, mas não entram na guerra. E o mundo respeita quem entra, quem executa, quem se expõe ao risco, quem toma pancada e continua. Um homem muda quando ele faz, quando ele executa mesmo sem ter certeza, quando ele começa antes de estar pronto. Porque a verdade é que você nunca vai estar pronto. Pronto é uma invenção da mente para adiar. O homem implacável não espera clareza absoluta. Ele cria clareza através do movimento. Ele não espera motivação perfeita. Ele constrói motivação com ação. Ele não espera confiança chegar do nada. Ele cria confiança cumprindo pequenas tarefas todos os dias. Pensamento demais enfraquece porque te prende no campo da possibilidade. Você vive no eu poderia. Eu poderia treinar. Eu poderia estudar. Eu poderia mudar de vida. Eu poderia começar um projeto. Eu poderia virar homem. Mas enquanto isso fica no poderia, você continua no mesmo lugar. E o tempo começa a cobrar. Porque cada dia que você não age, você reforça a identidade do homem que não age. Você reforça o hábito do adiamento. E isso vira caráter. A regra é brutal e libertadora. Pare de se respeitar pelos pensamentos e comece a se respeitar pelas ações. Você não é o que você entende. Você é o que você faz repetidamente. Você é o seu padrão. E se o seu padrão é falar, planejar e não executar, então o seu padrão é fraco. Simples assim.
não é para te humilhar, é para te acordar. Ação é o filtro da verdade. Ação expõe quem tem disciplina e quem só tem discurso. Ação revela se você tem coragem ou se você apenas gosta da ideia de ser corajoso. Ação te coloca diante do desconforto real e te força a crescer. E crescimento só acontece quando você é obrigado a se adaptar. Pensar não obriga. Pensar apenas entretém. Então, a partir de hoje, entenda isso como um código. Menos reflexão vazia, mais execução. Menos teoria, mais prática. Menos consumo, mais construção. Um homem não se torna implacável entendendo as regras. Ele se torna implacável obedecendo às regras quando ninguém está olhando. E agora vem uma regra que corta ainda mais fundo. Porque mesmo que você comece a agir, você ainda pode se sabotar se continuar mentindo para si mesmo. Fraqueza se alimenta de auto-engano. E nenhum homem muda de verdade enquanto continua se tratando com misericórdia onde deveria ter verdade. A próxima regra é o espelho brutal que poucos aguentam encarar. Regra 5. Seja honesto. Com você mesmo sem misericórdia. A maioria dos homens não é fraca porque não tem capacidade. É fraca porque mente para si mesma todos os dias. E essa mentira não é sempre óbvia. Às vezes ela vem em forma de justificativa. Às vezes vem em forma de desculpa inteligente. Às vezes vem em forma de autopiedade disfarçada de estou passando por muita coisa. Mas no fim, é sempre a mesma coisa. Um homem tentando proteger o ego ao invés de construir o caráter. Ser honesto consigo mesmo é uma das coisas mais raras da vida moderna. Porque honestidade exige coragem. Exige olhar para o que você está fazendo e admitir. Isso aqui é fraqueza. Isso aqui é fuga. Isso aqui é comodismo. Isso aqui é covardia. E quando você admite, você perde a vantagem do auto-engano. Você não consegue mais fingir que está no caminho certo quando está parado. Você não consegue mais dizer que vai mudar quando continua repetindo o mesmo padrão. A honestidade te deixa sem esconderijo. A fraqueza se alimenta exatamente do esconderijo. Ela cresce no escuro. Cresce quando você evita olhar para a realidade. Cresce quando você transforma um erro em estilo de vida. Cresce quando você chama vício de só um hábito. Cresce quando você chama preguiça de falta de energia. Cresce quando você chama descontrole emocional de meu jeito. E quanto mais você normaliza suas falhas, mais você vira refém delas. Marco Aurélio tinha uma disciplina que humilha o homem moderno. Ele escrevia para si mesmo não para se elogiar, mas para se corrigir. Ele não buscava conforto nas próprias palavras. Ele buscava clareza. Ele se lembrava de que o homem que governa o mundo, mas não governa a si mesmo, é um fracasso bem vestido. E essa é uma frase que você precisa segurar. O maior fracasso não é perder algo lá fora, é perder comando aqui dentro. A honestidade sem misericórdia significa isso. Você para de suavizar a verdade para não se sentir mal. Porque sentir-se mal é parte do crescimento. Ninguém muda sem desconforto interno. Ninguém se torna forte sentindo-se confortável com a própria fraqueza. Você precisa se incomodar. Você precisa olhar para o que está fazendo e sentir vergonha, não para se destruir, mas para se levantar. Vergonha, quando usada corretamente, é um alarme. Ela diz, você está abaixo do que deveria. Você está vivendo aquém do seu potencial. Acorda. E aqui é onde o homem se separa do menino. O menino tenta se proteger do desconforto. Ele tenta se convencer de que está tudo bem. Ele evita a dor de encarar a própria mediocridade. O homem encara. O homem suporta o peso da verdade. O homem admite sem drama. Eu fui fraco hoje. Eu escolhi mal. Eu falhei comigo mesmo. E amanhã eu vou corrigir. Esse é o tipo de frase interna que muda uma vida inteira. A verdade é que você sabe exatamente onde você está fraco. Você sabe onde você se engana. Você sabe o que está fazendo que está te destruindo. Você sabe o que está te atrasando. Você sabe qual hábito te rouba energia. Você sabe qual vício te enfraquece. Você sabe qual escolha está te colocando para trás. Você sabe.
Só que você aprendeu a fingir que não sabe, porque assim você não precisa agir. E essa é a mentira mais perigosa de todas, a mentira da ignorância voluntária. Ser honesto sem misericórdia é parar de se tratar como um caso especial. Parar de achar que a vida vai te dar uma exceção. Parar de acreditar que você pode colher o que não planta. Você não pode. O mundo não funciona assim. A vida não respeita quem se engana. A vida respeita quem se corrige. E honestidade não é se humilhar, é se alinhar, é olhar para si mesmo e dizer: eu posso mais, eu devo mais, eu vou exigir mais. E exigir mais de si mesmo é uma forma de amor verdadeiro, porque você está parando de aceitar uma versão menor. Você está parando de aceitar migalhas internas. Você está dizendo: eu não vou viver uma vida pequena só porque é mais confortável. O homem que faz isso começa a mudar rápido, porque ele não desperdiça energia mentindo. Ele usa energia construindo. Ele não fica girando em pensamentos. Ele corta o auto-engano com um golpe seco e volta para a ação. Ele para de romantizar distração. Para de justificar preguiça. Para de fingir que amanhã será diferente sem fazer nada diferente hoje. E quando você aplica essa regra, você começa a perceber algo brutal. A sua vida está do jeito que está por causa do que você tolera, do que você aceita, do que você permite. E se você quer ser implacável, você precisa cortar. Cortar o que te enfraquece, mesmo quando dá prazer. Cortar o que te destrói, mesmo quando parece inocente. Porque o homem forte não vive pelo prazer do momento. Ele vive pelo poder do longo prazo. Essa é a próxima regra. E ela separa homens que falam de disciplina de homens que vivem disciplina. Regra 6. Corte o que te enfraquece, mesmo que dê prazer. O homem fraco não perde a vida em grandes tragédias. Ele perde a vida em pequenos prazeres repetidos. Ele perde em hábitos discretos que parecem inofensivos. Em concessões diárias que não parecem destruição, mas são. Porque o prazer barato não destrói rápido, ele destrói devagar. Ele te rouba energia em silêncio. Ele apaga sua coragem aos poucos. Ele transforma um homem vivo em alguém que apenas existe. Você não precisa de um inimigo externo quando você alimenta inimigos internos todos os dias. E a verdade é simples. Aquilo que você tolera é aquilo que te domina. Se você tolera vícios, você vira escravo. Se você tolera distração, você vira fraco. Se você tolera preguiça, você vira instável. Se você tolera ambientes ruins, você vira produto do ambiente. A vida sempre vence o homem que não sabe cortar. Cortar é um ato de masculinidade, porque exige renúncia. Exige perder o prazer do agora para ganhar poder amanhã. E quase ninguém quer fazer isso, porque quase ninguém consegue suportar o vazio que vem quando você tira o excesso. Quando você corta a distração, sobra silêncio. Quando você corta o vício, sobra a ansiedade. Quando você corta a fuga, sobra a verdade. E é exatamente por isso que homens fracos preferem continuar dopados. Porque dopado, você não sente. E se você não sente, você não muda. Marco Aurélio ensinaria isso de um jeito brutal. Você não é obrigado a obedecer desejos. Você não é obrigado a ceder a impulsos. Você não é obrigado a viver como um animal governado por prazer e dor. Você é um homem. E um homem tem razão. Um homem tem escolha. Um homem tem comando. Mas essa escolha precisa virar ação, porque saber não basta. A diferença entre quem domina e quem é dominado é a coragem de cortar. E aqui está a parte que separa os implacáveis do resto. Você vai ter que cortar coisas que você gosta, não apenas o que você odeia, porque o que te enfraquece quase sempre vem embrulhado como prazer. Vem como alívio, vem como recompensa, vem como só hoje. E isso te engana. Você olha e pensa que merece. Só que merecimento sem disciplina vira decadência. Um homem que recompensa fraqueza com prazer está treinando o próprio colapso. Talvez o que te enfraqueça seja o vício em tela. O hábito de começar o dia já sendo sugado por conteúdo. A necessidade de estímulo constante. Talvez seja a pornografia, que destrói sua mente, rouba seu foco
e enfraquece sua energia vital sem que você perceba no começo. Talvez seja comida lixo, que te deixa lento e apático. Talvez sejam conversas vazias, gente que reclama, gente que não constrói nada. Talvez sejam noites mal dormidas por falta de controle. Talvez seja álcool, excesso, fuga. Talvez sejam promessas que você faz para os outros e nunca cumpre para você. Você sabe o que é. Você sempre soube. O homem disciplinado não negocia com o que enfraquece. Não porque ele não sente vontade, ele sente. Mas ele entende uma coisa: vontade não manda. Quem manda é o código. É a visão. É o compromisso com a versão mais forte de si mesmo. Ele sabe que cada vez que cede, ele fortalece o fraco. E cada vez que corta, ele fortalece o firme. E isso se acumula. Isso cresce. Isso vira caráter. Cortar é uma violência necessária contra o seu eu antigo. Porque o seu eu antigo não quer morrer. Ele quer sobreviver. Ele vai criar argumentos, vai criar desculpas, vai te convencer de que você está exagerando, de que você está radical, de que você pode equilibrar. Só que a verdade é que você já tentou equilibrar. E o equilíbrio sempre virou concessão. Você já tentou moderar. E a moderação sempre virou recaída. Porque o homem que está fraco não precisa de equilíbrio. Ele precisa de ruptura. Ele precisa de corte limpo. De mudança real. Um homem muda quando ele começa a dizer não sem explicar muito. Não para o que drena. Não para o que destrói. Não para o que rouba tempo. Não para o que diminui sua energia. Não para o que te prende no mesmo lugar. Porque um homem que sabe dizer não é um homem que sabe dizer sim para si mesmo. E esse sim muda tudo. Você vai sentir falta no começo. Vai doer. Vai incomodar. Vai parecer que você está perdendo algo. Mas o que você está perdendo é a corrente. E corrente sempre parece parte do corpo até você quebrar. Quando você corta o que te enfraquece, você recupera algo raro. Soberania. Você volta a ser dono do seu dia. Dono da sua mente, dono da sua energia. E isso é poder real. Se você está aqui ouvindo isso e sentindo que essas palavras acertaram um ponto exato dentro de você, então não deixe essa regra morrer só como reflexão. Se inscreva no canal agora, porque esse canal é para homens que querem cortar a fraqueza pela raiz e construir disciplina de verdade. Aqui você vai receber códigos práticos, diretos, sem enrolação, para se tornar um homem inabalável, um homem respeitável, um homem implacável. Agora vem a última regra, a regra que fecha o ciclo, porque cortar te dá espaço. Mas só a repetição transforma esse espaço em caráter, e um homem só muda de verdade quando o certo vira automático, quando a disciplina vira natureza. Regra 7. Torne-se inabalável pela repetição. A maioria dos homens quer virar forte com um único golpe. Quer mudar a vida com uma decisão dramática. Quer sentir uma transformação instantânea, como se existisse um momento mágico em que tudo se encaixa e a fraqueza desaparece. Mas isso é fantasia. Vida real não muda com intensidade. Vida real muda com repetição. E é aqui que o homem comum desiste, porque repetição não tem glamour. Repetição é silenciosa. Repetição é cansativa. Repetição é o que ninguém aplaude. Mas repetição é o que cria um homem inabalável. O homem fraco vive em ciclos. Ele começa com força e termina com desculpa. Ele faz 2 dias e para no terceiro. Ele fica animado e depois some. Ele se sente bem e depois volta para o velho padrão. E sempre que ele cai, ele se convence de que não nasceu para isso. Só que ele nasceu sim. O problema é que ele está treinando fraqueza. Ele está repetindo o errado por tanto tempo que o errado virou natureza. E se fraqueza pode virar natureza, força também pode. Essa é a essência do estoicismo aplicado. Não é sobre pensar bonito, é sobre viver certo, repetidamente, até que o certo vire parte do seu caráter. Marco Aurélio não ficou firme, porque era um super-humano. Ele ficou firme porque treinou firmeza. Ele repetiu disciplina, ele repetiu autocontrole, ele repetiu a escolha pela virtude mesmo quando o mundo oferecia atalhos. Ele entendeu que o homem não se torna grande quando quer,
Ele se torna grande quando pratica. Repetição é o que constrói reputação interna. Você não precisa que ninguém te reconheça. Você precisa que sua consciência te respeite. E a consciência só respeita quem se cumpre. Um homem pode enganar o mundo por muito tempo, mas não engana a si mesmo. Você sabe quando está fingindo. Você sabe quando está vivendo abaixo do seu nível. Você sente isso no peito. Você sente isso no silêncio da noite. E essa sensação só muda quando você cria um histórico de consistência. Quando você se prova por atos, não por intenções. O homem inabalável não é o homem que nunca falha. É o homem que falha e volta, que cai e retorna, que erra e ajusta. Quer sente vontade de desistir e mesmo assim continua. Porque ele entende que o segredo não é perfeição. O segredo é insistência, é continuidade, é constância. É o homem que não quebra o próprio código por causa de um dia ruim. A vida vai testar você, com cansaço, frustração, falta de resultado imediato, tédio, tentação. Vai testar sua paciência, vai testar sua disciplina, vai testar sua fé no processo. E nesse momento, a maioria desiste porque quer recompensa rápida, quer sentir retorno imediato, quer ver mudança na hora. Só que mudança profunda demora. Ela é invisível no começo, ela acontece dentro, ela se acumula. E de repente, quando você menos percebe, você virou outro homem. E isso é perigoso. Porque o mundo não está preparado para um homem que se transformou sem anúncio, sem barulho, apenas com repetição. É por isso que essa regra é a última e a mais decisiva, porque ela é a ponte entre inspiração e identidade, entre ouvir e se tornar, entre entender e viver. Quando você repete o certo, você deixa de depender de motivação, você deixa de depender de energia, você deixa de depender de um dia bom, você passa a ter padrão. E padrão é poder. Padrão é autoridade. Padrão é o que te dá estabilidade quando tudo ao redor está desmoronando. Você não vai se tornar implacável em um dia. Você vai se tornar implacável em 100 dias de repetição. Em 1000 pequenas escolhas certas. Em pequenos nãos ao conforto. Em pequenos sims ao dever. A disciplina não nasce como um grito. Ela nasce como um hábito e depois vira natureza. E quando vira natureza, você não precisa mais lutar contra si mesmo o tempo todo. Você se torna o tipo de homem que simplesmente faz, que simplesmente cumpre, que simplesmente mantém. O homem fraco sempre vai achar que isso é exagero, que isso é radical, que isso é duro demais. Mas o homem forte entende, a vida é dura de qualquer forma. A diferença é que um homem disciplinado escolhe a dureza que fortalece, em vez da dureza que destrói. Ele escolhe o esforço que constrói liberdade, em vez do conforto que constrói arrependimento. E agora, você está diante do ponto final desse código. Você pode ouvir tudo isso e voltar para o mesmo padrão, ou pode decidir que hoje acaba, que hoje você começa a repetir o que te fortalece, não por uma semana, não por empolgação, mas até virar você. Você não precisa nascer de novo. Você precisa repetir até renascer. Hoje você decide quem você vai ser. Chega um ponto em que você não precisa de mais conhecimento. Você precisa de postura, porque se informação mudasse alguém, o mundo estaria cheio de homens disciplinados e inabaláveis. Mas não está. O mundo está cheio de homens que sabem o que fazer e continuam não fazendo. Homens que entendem o certo e continuam escolhendo o fácil. Homens que falam de mudança, mas vivem presos no mesmo ciclo. E hoje você não pode sair desse vídeo como mais um homem que apenas ouviu. Hoje você precisa decidir. Você já entendeu o que era necessário entender. Fraqueza não é destino, é hábito. Impulso precisa ser dominado. Você não pede permissão para ser forte. A dor é treino, não castigo. Pensar não é agir. Mentir para si mesmo te destrói. Cortar o que enfraquece é obrigatório. E repetir o certo transforma você em rocha. Então agora não existe mais mistério. Existe um caminho, um código, um padrão. A única coisa que falta é você parar de esperar e começar a viver sob esse código. A vida não vai ficar mais leve porque você assistiu um vídeo.
Ela só fica mais leve quando você se torna mais forte. E isso não acontece por sorte, acontece por escolha. E escolha não é emoção. Escolha é comportamento repetido. É você acordar e cumprir. É você cortar o que te destrói. É você suportar o desconforto e continuar. É você dominar sua boca, sua mente e suas ações. É você parar de se tratar como exceção e começar a se tratar como homem. A maioria vai continuar fraca porque prefere o conforto da autopiedade. Prefere acreditar que o problema está fora. Prefere achar que é a falta de tempo, a falta de apoio, a falta de sorte. Mas você não é obrigado a continuar assim. Você pode ser o tipo raro de homem que muda a própria realidade. E você não muda o mundo gritando. Você muda o mundo mudando a si mesmo. No silêncio, no invisível, no detalhe, na rotina, na conduta. Você quer uma prova de que está pronto para mudar? Aqui está. Você está cansado. Não cansado fisicamente, cansado de si, cansado de se sabotar, cansado de ser dominado por vontade, por preguiça, por ansiedade, por comparação. Esse cansaço é bom, porque ele é o sinal de que você não aguenta mais viver pequeno. E quando um homem não aguenta mais viver pequeno, ele está a um passo de se tornar perigoso. Mas cuidado, esse passo não é uma emoção, não é uma promessa, é uma decisão prática. Uma decisão que vai aparecer amanhã cedo, quando ninguém estiver olhando. Uma decisão que vai aparecer quando seu corpo pedir conforto, quando sua mente pedir fuga, quando o impulso pedir prazer. E é nesse momento que o homem fraco volta para o velho padrão e o homem implacável faz o que precisa ser feito, sem negociação, sem drama, sem desculpas. Você não precisa mudar tudo hoje. Você precisa mudar o primeiro ato, o primeiro corte, o primeiro não firme, o primeiro sim inegociável, o primeiro passo de disciplina, porque a transformação não vem de uma avalanche, ela vem de uma semente, e essa semente é a sua decisão, uma decisão tão séria que você não sente necessidade de anunciar, você apenas começa a viver diferente. Então ouça isso como se fosse um conselho direto, olho no olho. Pare de esperar sentir vontade. Pare de esperar se sentir pronto. Pare de esperar a vida te dar um sinal. O sinal é esse desconforto que você sente agora. Ele é o chamado do homem que você deveria ser. E se você ignorar, ele vai virar arrependimento. Se você responder, ele vai virar força. Hoje, você decide quem você vai ser. E essa decisão não é uma frase. É um padrão, um código, um pacto silencioso com a sua própria honra. A partir de agora, você tem duas opções: continuar sendo o homem que a vida empurra ou se tornar o homem que guia a própria vida. E a diferença entre esses dois homens é uma coisa só: disciplina.